Tudo bem com vocês? Hoje aqui na Vox TV, no programa Papo Milionário, a gente trouxe um dos sócios de uma empresa extraordinária que está fazendo sucesso no mercado aí de motocicletas elétricas, bicicletas elétricas, é isso? É isso daí. E antes de falar dessa pessoa extraordinária, não deixe de curtir, não deixe de comentar, porque vai ter muitos insights aqui que você vai utilizar na sua vida, nos seus negócios. E comente, semeie na vida de muitas pessoas. Não vai só ajudar o canal, mas outras pessoas que vão estar assistindo também. E o nome dele, um dos sócios, é o Leandro da Gotrix. E Leandro, é uma honra imensa poder te receber aqui. E fala um pouco mais de você, Leandro, da Gotrix. Vamos lá. Eu que agradeço o convite, a honra é minha. É um prazer enorme estar aqui contigo e poder, né, ser canal de bênção na vida de pessoas que vão estar nos assistindo aí e quem sabe, né, ser um facilitador para que a pessoa seguir por caminhos, né, que vão ajudar na caminhada dela do empreendedorismo. Bom, a Gotrix é febre, né? A Gotrix em um ano ela bateu recordes. A Gotrix em um ano ela teve uma expansão gigantesca, não só aqui no Espírito Santo, mas no Brasil. Então, a Gotrix hoje ela é referência total no canal de mobilidade elétrica. E fala um pouco sobre como começou tudo isso. Bom, a Gotrix ela veio de um sonho, né, de dar liberdade para as pessoas. Liberdade é algo que eu carrego comigo muito forte, né? Então, você dá liberdade para a pessoa que ela tem dificuldade de se locomover, dá liberdade para a dona de casa no seu dia a dia, dá liberdade para o esposo, por que não, que tem que ter a obrigação de levar os filhos no colégio, ou a esposa para fazer um cabelo, ir na feira, ir no mercado. Então, a Gotrix ela vem com o intuito de liberdade, dá liberdade para o ser humano. Isso é o que carrega e o que gera no nosso coração dia a dia. E a gente trabalha voltado para isso, né? Para facilitar o dia a dia das pessoas. E Leandro, tem aquela coisa que muitas vezes a pessoa fala, precisa de habilitação? Bom, ótimo tema que você tocou. Grande parte do nosso mix de produtos, ele não precisa de CNH, não precisa de emplacar. A gente trabalha com ciclomotores, que sim é o que vai precisar ter essa burocracia agora a partir do dia 1º de janeiro. Sim, trabalhamos. Mas a grande maioria, digamos assim que 90% do nosso mix, ele é composto de veículos que é até 1000 watts de potência, 32 quilômetros de velocidade e 1,30 entre eixos, que se caracteriza dentro da lei do CONTRAN de autopropelido, que dispensa toda a burocracia de CNH e de emplacamento. A gente gostaria, Leandro, de saber quem é o Leandro antes da Gotrix. Cara, antes da Gotrix, eu costumo dizer que teve duas fases, né? Duas fases muito importantes. Vou aqui na primeira, que antecede a Gotrix de fato, que é o Flamengo, né? Então aqui não tem como eu falar de Leandro, de Léo, sem falar do Flamengo. Então aqui no Espírito Santo eu sempre fui muito conhecido como Léo do Flamengo. O Flamengo entrou na minha vida aqui no Espírito Santo em 2018, com o início do projeto das lojas oficiais aqui no estado. E eu, como flamenguista, não tenho por que dizer que não, apaixonado, eu costumo falar que eu sempre fui um cara demente por futebol. Então essa paixão me levou ao Flamengo. E do Flamengo eu comecei a conquistar muitas coisas, principalmente no âmbito pessoal. E quando eu fui conquistar responsabilidade, visão, digamos assim, que uma vontade enorme de vencer, a resiliência, unidade. Então, o Flamengo me proporcionou isso. Não o time, mas a, o trabalho de loja oficial do Flamengo. Então, assim, estar no dia a dia com uma paixão.
e você vendendo, juntando duas paixões, não tem como dar amor e casamento, né? Então é isso, uma paixão com outra, dá namoro, casamento e a gente se une para a vida inteira. Então foi basicamente isso. Eu sempre fui muito conhecido aqui no estado como Léo do Flamengo. Ninguém sabia meu nome, ninguém sabia que eu me chamava Leandro. Aí todo mundo me chamava por Léo do Flamengo. Ah, o Léo, que Léo? Léo do Flamengo. Então ficou muito associado. Então, até uma dica que eu tenho aqui para quem quer iniciar nesse ramo de venda, porque não acho que você não vai iniciar algo sem ser vendendo. Você precisa de relacionamento. Então eu sempre fui um cara muito bom de relacionamento. Eu sempre me relacionei com outras pessoas de fato intencional, mas nunca de uma maneira falsa. Eu sempre trouxe verdade nos meus relacionamentos com os clientes. E muitos clientes viraram amigos, e muitos clientes abriram portas, e muitos clientes são amigos meus pessoais. Então, o âmbito de varejo, o âmbito de loja, o âmbito ali de negócio, ele te proporciona muitas coisas. Só que você tem que estar disposto a entender que se relacionar com as pessoas gera riqueza para sua vida. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de pessoas que vão agregar na sua vida durante toda a sua passagem aqui na Terra. Não ache que o cliente que você atende ali, ele não vai ser o cliente do futuro. Ele já é o cliente do futuro quando você atende ele bem e tem a ideia de você se conectar com ele de uma maneira intencional e verdadeira, com que você vai estar entregando um produto para ele, mas que ele vai estar te retornando com uma energia muito boa. Essa foi a fase do Flamengo, né? Vivi muitos anos no Flamengo e eu entrei no Flamengo já com a ideia de ser sócio, né? Eu sempre quis ter uma loja do Flamengo, era o meu sonho, né? Eu olhei o projeto e falei, cara, eu quero ter uma loja dessa própria. Então, outra ideia para você. Entre num negócio já se imaginando nele no futuro. Eu, Leandro, o meu primeiro passo foi trabalhar para mim mesmo. O tempo todo. Eu nunca fui funcionário que nunca deixei de trabalhar para mim. Obviamente, sempre a gente está ali respeitando os colegas, a empresa de um modo geral, mas eu sempre trabalhei focado no meu crescimento. E com isso, eu conquistei uma loja em Guarapari, uma loja do Flamengo em Guarapari. E dessa loja que foi que nasceu a Gotrix, né? Que também era um sonho, porque eu sempre fui apaixonado. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu quero isso pra mim, eu quero isso pra mim. E já estava um insight da minha cabeça, eu falei, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Foi quando eu comprei as motos, iniciei onde ninguém acreditava. Eu lembro até hoje, quando eu descarreguei as motos, eu mesmo, estava chovendo no dia, era um caminhão de tipo Ivecozinho, um caminhão muito pequeno, cabia 4, 5 motos. Eu comprei essas motos e descarregou lá em Guarapari. E eu via que a galera olhava assim, que é isso? Que é isso? Esse cara é doido. Esse cara tá fazendo aí, esse cara é louco. Isso daí não vai durar nem um mês, 2 meses, isso aí é invenção de moda. E hoje é o que é. Em um ano eu conquistei 3 unidades em Guarapari e uma em Piúma. Então essa foi a trajetória do Leandro com o Flamengo até chegar na Gotrix. E você teve medo, Leandro, no começo? Medo. Aquele frio na barriga? Será que vai dar certo? Você vai falar que não, mas eu nunca tive medo. Eu sempre tive vontade de desistir. Mas medo não. Eu sempre fui um cara destemido. O medo ele te trava. Se você tiver medo, você não vai pra lugar nenhum. Você só tem que ter coragem. Se vai dar errado, beleza, dá errado, começa de novo. Mas se você deixar o medo entrar dentro de você, você não vai conseguir nada. Você não consegue dar nem o passo seguinte. Então, medo eu nunca tive. Senão eu não estaria aqui hoje. Nem conquistaria as coisas que a gente vem conquistando. Medo não faz parte do meu vocabulário. E quem foi a pessoa que mais acreditou em você, Leandro?
Bom, a pessoa que mais acreditou em mim é a minha mulher que tá aqui comigo hoje, que é a Karen. Ela sempre acreditou em mim. Quando ninguém acreditou, nem os amigos, esses não acreditam mesmo, não. Esses aí são os que não vão acreditar em você. Verdade. Família sempre me apoiou, mas acreditar, eu acho que só ela. Só ela e as pessoas que estão comigo caminhando atualmente. Mas ela foi o ponto de partida. Porque se ela não tivesse acreditado em mim, quando eu falei, vou abrir mão de tudo e vou para Guarapari, eu não teria realizado nem metade disso. E muitas das vezes a gente vê que as pessoas não querem, nunca querem ver você melhor do que elas, né? E quando elas percebem isso, já sabe, né? Então, eu sempre fui um cara muito blindado. Minha mente sempre foi muito blindada, eu sempre fui muito forte com a minha mente. A única coisa que tem poder sobre mim sou eu mesmo. E eu me saboto pra caramba. Eu me saboto, eu me ponho pra baixo, mas nunca eu vou permitir que outra pessoa me faça isso. Então, eu tenho total domínio disso. E eu não tô aqui falando que eu sou melhor que ninguém, mas eu não aceito. Acho que eu tenho como é que a galera fala? Gênio, né? Eu tenho um gênio muito forte. Então isso ajuda um pouco, né, a gente se posicionar. Eu acho que quando você se posiciona em qualquer coisa que você faz na sua vida, você consegue conquistas. Agora, quando você não se posiciona, você é só mais um. Aí você se iguala à galera. A galera quer que você seja do mesmo. Quando você se destaca um pouco, você vira prego. Aí a galera vem querer te martelar. Então eu sou o prego que se destaca sempre. E se você pudesse voltar no tempo, Leandro, a quando você tinha 18 anos, e o que que você faria de diferente? Cara, o que eu faria de diferente se eu pudesse voltar quando eu tinha 18 anos? Eu teria feito o que eu fiz há um ano atrás. Então, que foi. O que eu vou falar aqui é algo muito forte e eu espero que as pessoas não me entendam mal. Mas se eu tivesse a mesma mentalidade que eu tenho hoje, com 18 anos, eu já tinha saído do meu círculo de amizade há muito tempo. Já tinha saído do meu círculo de convívio, de moradia há muito tempo. E eu teria me arriscado e ido para outros lugares que as pessoas me enxergassem com o devido valor. Eu acho que isso que eu faria, porque foi isso que eu fiz, perdão, foi isso que eu fiz e foi o que me startou para meu crescimento. Qual o maior não que você teve na sua vida? Meu maior não. Você sabe que o não é tão difícil, né? Mas você que tem Sim, uma personalidade forte, uma mente forte, sim. provavelmente não atinge muito, mas sempre tem algo que, um não assim, que às vezes mexe com a gente. Cara, teve uma, um episódio da minha vida que foi quando eu estava iniciando na parte de varejo, que uma pessoa que eu admirava muito, uma pessoa que era referência para mim, até hoje, essa pessoa, ela disse o não, mas não o não na cara. Ela disse o não pelas costas, de uma maneira sem palavras, mas com atitudes, me podando. E isso me fez com que eu entrasse dentro do poço e eu voltasse 10 vezes melhor. Então, assim, essa pessoa, de uma maneira, ela me ajudou muito. Então, eu sou eternamente grato pela vida dela. Então, as pessoas que te falam não, toda pessoa que te diz não, valorize essa pessoa, porque essa pessoa está te fazendo crescer. Porque na Bíblia começa, né? Com a obediência, não comerás do fruto. E quando a pessoa não é obediente, não entende que o não tá ali para te educar, para te ensinar, para te fazer crescer, você tropeça e retrocede muito na sua vida. Em falar em Deus, puxando o gancho, a gente sabe que você é um homem de fé. Você acredita que tem a mão de Deus em tudo isso? Tudo que eu faço tem Deus. Todos os meus negócios têm Deus. Sempre eu consulto Deus.
Deus é para mim a base de tudo. Eu pergunto se aquele ponto é bom, eu pergunto se aquele funcionário é bom, eu pergunto se aquele sócio, futuro sócio, ou quem é que seja, que vai entrar no meu ciclo de vida, de convívio, é bom. Então, Deus, de fato, é o meu consultor. Então, ele é o consultor da minha empresa, da minha vida, dos meus negócios. Então, eu entendo que Deus, para mim, ele é o governador da minha vida e dos meus negócios no geral. Ele governa todo o meu ser e todos os meus negócios. E você vê sucesso como propósito ou um esforço? Você disse também que você é uma pessoa super esforçada. Sim. Ou tem as duas coisas ao mesmo tempo? Bom, sucesso, eu acho que para você obter sucesso, você tem que ganhar todos os dias, né? O sucesso ele nunca tem fim, não tem, na nossa vida não tem linha de chegada nunca. Então, o sucesso, ele é a vitória de cada dia. E todo dia você tem que se esforçar. Então, eu não acredito, eu não sou muito místico. Eu não sou um cara muito, nossa e tal, aquilo tudo. Eu tenho a fé enorme. Eu converso com Deus todos os dias. Mas eu acredito que aqui na Terra você tem que fazer o seu e Deus vai abençoar o seu esforço. É basicamente assim. E se esforça, que Deus vai validar. Se você não se esforçar, aí você fica sem a fala de Deus. E como você equilibra ou diferencia essa questão da ambição saudável com ganância nos olhos? Pô, excelente pergunta. Porque muitas das vezes a gente é entendido, interpretado mal, né? Principalmente pelas pessoas que não estão do nosso lado. Até mesmo quem está no nosso convívio diário, mas não entende. Cara, você só consegue diferenciar isso quando você tem um propósito e objetivo muito claro na sua vida. Se você buscar dinheiro, você já é um fracassado. Agora, quando você busca resultado, o dinheiro, ele vem como consequência. Uma coisa que eu sempre tive receio, nunca tive medo, mas eu tive receio de ser uma pessoa vaidosa ao ponto de pisar em alguém. Então eu aprendi a ser humilde primeiro, para depois conquistar minhas coisas. Porque a humildade é a base de tudo. Se você não tem humildade na sua vida, você vai cair todas as vezes e não vai conseguir voltar. E como que você consegue manter essa paz de espírito? Porque a gente sabe que empreender não é fácil, Sim. lidar com funcionários, né, a equipe toda, é algo que é extremamente estressante. Como que você lida com tudo isso? Então, tem que governar em meio ao caos, né? Eu não tenho equilíbrio nenhum. Eu sou totalmente desequilibrado. Sou muito acelerado, sou muito enérgico, sou muito coração também. Então, assim, o cara que fala que você precisa de equilíbrio para você ser um cara bom e bem-sucedido, pô, tá fora. Não tem como. É humanamente impossível você equilibrar todas as áreas da sua vida ao mesmo tempo. Eu costumo dizer que existe lá um equalizador. A gente abaixa um pouquinho aqui a nossa vida de atividades físicas para se esforçar um pouco mais no trabalho. Aí abaixa um pouco do trabalho para entrar um pouco mais o pessoal. A única coisa que eu não abro mão é espiritual. Porque se você abrir mão do espiritual, você esfria. Aí quando você esfria, você não consegue retornar da maneira que você iniciou um projeto. Isso é algo muito importante. Sempre que você inicia um projeto, já inicia colocando Deus à frente de tudo. Inicia o projeto colocando sua espiritualidade acima de tudo. Porque um homem pode estar gordo, magro, feio, com a barba sem fazer, mas um homem, se tiver Deus e se ele tiver Cristo resplandecido na sua face, ele consegue qualquer coisa. E as pessoas olham para ele de maneira diferente. Você pode estar todo mal vestido, mas você vai ser um cara de sucesso. Agora falando para um lado mais profissional, Sim. vamos falar um pouco da Gotrix. Bora.
Vamos lá. Por que veículos elétricos? Tá no hype, né? Tá dando dinheiro. Mas tem uma paixão por trás também, não tem? Cara, eu te falar, eu sempre fui muito apaixonado por moto. Eu sempre tive moto durante toda a minha vida e sempre gostei muito. Meu primeiro veículo foi uma moto. Então, duas rodas sempre foi uma paixão. Mas se eu te falar aqui que foi o que me moveu para isso, eu vou estar mentindo. De fato, o que me moveu foi a oportunidade do mercado, né? A oportunidade de conseguir escalar isso de uma maneira muito grande. E acreditar quando ainda ninguém acreditava. E como que você vê essa questão do futuro dentro desse mercado, essa urbanização daqui uns 5 ou 10 anos? Então, eu acho que o futuro já é o presente. Principalmente aqui no estado do Espírito Santo, já é muito escancarado isso, né? Então, acho que as cidades vão precisar se adequar a isso. Já tem obras, e prefeituras se movimentando em prol disso, porque de fato todos entenderam que isso é um benefício para o ser humano. E não só pro ser humano, mas para o planeta também. Então, e para quem fala muito de economia, né? Para o bolso também faz muita diferença. Você andar 40, 50 quilômetros com 80 centavos de real é algo inimaginável. Eu acho que ninguém nunca imaginou que isso poderia acontecer. Hoje a gasolina está batendo 6,50, né? E a gente faz esse cálculo, chega a ser assustador. Eu, por exemplo, quando eu iniciei a utilizar os veículos elétricos, eu gastava R$ 1.700 por mês de gasolina. Aí eu vendi o meu carro, comprei moto, que aí eu comecei a empreender, andei com uma moto, aí aumentou R$ 10 na minha conta de luz. Então eu acho que isso faz toda a diferença. E qual é o diferencial da Gotrix? O diferencial da Gotrix é porque ela tem um propósito muito claro internamente e externa. Vamos começar pela parte interna. É uma empresa muito unida, né? Que tem pessoas que acreditam, pessoas que falam a mesma língua, pessoas que querem o mesmo bem um para o outro. Eu acho que isso é o ideal para a gente conseguir alavancar da maneira que a gente está. A gente consegue se unir de uma maneira que a gente entende a necessidade um do outro para dar força um para o outro para a gente conseguir ganhar esse mercado que é tão saturado. Externamente, eu sigo a linha de raciocínio como eu aprendi. Eu aprendi que você precisa, primeiramente, fazer relacionamento para você depois entregar um pós-venda de excelência. Então, resumindo, um atendimento. Eu acho que a gente foca muito nisso. Porque vender por vender é fácil, pô. Ainda mais no hype. Você coloca. Tem gente vendendo bicicleta em qualquer ponto, loja de roupa, celular. Mas vender por vender é fácil. Agora você pegar, vender para uma pessoa que de repente juntou todas as suas economias para conquistar aquele bem, aquela liberdade, e você sequer dar um pós-venda digno, eu já acho que está fugindo de qualquer âmbito de profissional. Então a Gotrix ela é totalmente voltada para isso. Um ótimo e excelente atendimento e acompanhamento com o cliente. A dor do cliente é a nossa dor. Quando o cliente tem algum problema, a gente fica literalmente irado, porque a gente quer resolver o quanto antes e não quer que ele tenha essa dor. E a gente não quer que ele sinta esse problema. Então, automaticamente, a gente pega para nós mesmos e resolvemos da melhor forma e o quanto antes possível. Porque a gente entende que se ele adquiriu aquele bem, ele precisa daquilo todos os dias para ter a liberdade e o conforto dele no dia a dia. E qual é o processo de escolha das bicicletas? É bicicletas elétricas? É, é Scooters? scooter, Scooter? bikes elétricas e patinetes. São as três vertentes. E ciclomotores, né? Que tem acima de 2, 3, 4 mil watts, ele já é como se fosse uma moto. Mas a gente tem a 100% da importação já. A Gotrix já faz essa importação 100%, onde a gente tem um escritório na China que a gente faz toda essa seletiva de modelos que são totalmente voltados aqui para o terreno brasileiro, né?
e principalmente pela parte do litoral. Então a gente faz essas escolhas desses modelos muito bem e de perto. Eu acho que esse é o sucesso, porque todos os nossos produtos eles são muito bem acabados. Tem uma estrutura legal. Todos os produtos eles são escolhidos a dedos. Os produtos eles são mapeados e identificados para atender o consumidor. Dá um exemplo prático. Aqui em Vila Velha, Vitória, Espírito Santo, é, a rodovia, né? A rodovia não, a terceira ponte, você só pode atravessar com veículos com pedal. Então a gente importou modelos próprios nossos que não tinham essa característica, justamente com pedal para atender o pessoal de Vitória e Vila Velha. Ah, disso eu não sabia, então tem essa questão também, por isso que eu já vi já algumas bicicletas elétricas que tem pedal também. Sim, Então você pode mudar essa função ali, não é isso? na verdade, a ciclovia da vida, né, que é a terceira ponte, ela tem uma regra própria que é para você cruzar ela, você utilizar ela, o veículo ele precisa ter pedal e obviamente está dentro de um autopropelido ou de uma e-bike, né? Então, os nossos veículos, alguns próprios, né, modelos exclusivos GoTrix, não tinham o pedal, né, o pedal assistido e tal. Então a gente fez essa alteração justamente para se enquadrar dentro da lei, formatar isso certinho e entregar para o consumidor para que ele possa se locomover sem nenhum problema. E dentro da regra que foi estabelecida pela Ciclovia da Vida. Que dentro desse mercado de bicicletas elétricas tem algum mito? Mito? Tem. O mito das pessoas que não têm, não compraram ainda, ficam falando mal de você que tem. Agora fala pessoas ainda que não têm as bicicletas GoTrix. Bom, O que você está perdendo? tá perdendo muito dinheiro, digamos assim, né? Você arcar com Uber, com gasolina. Eu dei meu exemplo de prática de vida aqui, que eu gastava R$ 1.700. Então, passei a utilizar durante um mês, gastei R$ 10. Então, você tá perdendo tempo no trânsito, você tá perdendo dinheiro com a gasolina, um absurdo, e você tá perdendo qualidade de vida. Porque eu te falo, uma orla dessa de Vitória, Vila Velha, Guarapari, não ser bem aproveitada por você no dia a dia, para você não se conectar com a natureza, você está perdendo muita qualidade de vida. Então a Gotrix te entrega tudo isso: economia, liberdade e qualidade de vida. E qual é o dia perfeito do Leandro na GoTrix? O dia perfeito, todos. Todos? Mas Todos. por quê? Porque, como eu falei, né, o sucesso é você vencer todos os dias. Então, para mim, todo dia é igual. Eu não tenho seletiva de dias. Para mim, todo dia é igual. Pode ser segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias são iguais. Eu só quero vender todos os dias. Essa é a minha maior paixão. E você tem um luxo indispensável? Luxo indispensável? Digamos que um luxo indispensável para minha pessoa. Cara, eu sou um cara zero vaidade. Eu não tenho muita vaidade. Talvez o seu luxo é família. Comida, né? Mas, de fato, eu acho que meu maior luxo, assim, é. Vou ser sincero, né? Ver o Flamengo. Eu acho que É flamenguinho de coração, né? eu gosto muito de acompanhar o time, então eu acho que hoje é basicamente isso e também ficar na minha casa. Eu construí isso. Eu não tive muito. Desculpa não estar na linha de raciocínio, mas eu vou cortar porque eu acho que isso é importante. Eu não tive muito luxo na minha casa. Quando eu era menor, eu lembro até hoje que a minha casa, quando meus pais se separaram, minha mãe ficou com a parte da loja e meu pai ficou com a parte da casa. Minha mãe ficou com a loja e a gente colocou uma cama, um guarda-roupa dentro de uma loja. Eu morei dentro de uma loja. Eu acho que por isso que eu sou tão apaixonado por loja. Então eu morei por muitos anos dentro de uma loja. Veio uma chuva muito forte, inundou a rua e começou a entrar água dentro da loja. E começou a surgir muitas baratas, né? Por conta do bueiro e tal. E minha mãe, sempre guerreira como sempre foi, ela me colocou em cima da cama e falou: não desce.
e ela começou no meio das baratas, no meio daquele monte de água de esgoto, com o rodo, tentando o máximo ali tirar a água de dentro do local. E, cara, aquilo foi um episódio, assim, que eu tenho marcado na minha vida. E eu valorizo muito o lar. Eu valorizo muito minha casa. Fora brincadeira à parte, é isso que é o meu maior luxo, indispensável. Valorizar o meu tempo com minha mulher dentro da minha casa. Eu acho que você aproveitar aquilo que você nunca teve é uma conquista sua. Muitas pessoas não entendem. Para mim pode ser minha casa, minha cama, minha televisão. Para outras pessoas pode ser um jet ski. Para outras pessoas pode ser um carro e tá tudo certo. Agora você tem que valorizar muito aquilo que você não teve e principalmente muito aquilo que você conquistou para ter. Essa cena foi algo que marcou muito a minha vida, porque daquele dia em diante eu disse para mim mesmo que eu nunca iria morar em uma casa que alagasse. E, cara, eu tenho que comentar aqui, eu tenho medo de barata até hoje por conta disso. Então foi um trauma. Eu não tô falando que eu vou sair correndo, mas eu não gosto muito, cara. Barata é uma parada que não, não me desce. Eu dou. Minha mulher, quando vai correr. Eu que tinha que matar barata, né? Aí eu falo, cara, dá uma ida lá, tem um negócio lá no quarto lá e tal, não sei o quê. Mas, cara, barata, pra mim, depois desse episódio, foi uma parada que eu evito. E você gosta de ler muito livro? Não. Não? Sério mesmo? Eu, eu tenho um episódio muito legal com o livro também. Eu tenho muito medo de andar de avião. Então, assim. Mas eu ando pra caramba, pra cima e pra baixo de avião, mas eu tenho muito medo. Que, pô, andar de avião, sei lá, é muito tenso, né? Aquela Verdade. tensão e tal, e quando decola, você fala, ferrou, agora já era, tomara que desce no aeroporto. Então, o livro, ele me superou esse medo. Tem um livro que eu posso até deixar aqui, depois você coloca na legenda aqui embaixo e tal, o nome que eu vou te passar, não me foge a memória. Eu costumo falar com o meu pastor que é o livro verde, o livro verdinho. É Uma Vida com Propósito. Esse livro é fenomenal, que ele te dá sentido à sua vida. Então, nos, nas viagens de avião que eu vim fazendo, esse livro foi meu maior companheiro. E eu só leio ele no avião. Eu não leio ele em nenhum outro lugar. Porque ele me dá segurança, me dá clareza de vida, me dá certeza da minha vida com Cristo. Então isso me alimenta todos os dias. E toda vez que eu vou voar, ele está comigo. Uma Vida com Propósito. Esse livro é excelente. E já teve alguma mentira que te contaram de ser um empresário de sucesso? A gente sabe que a Gotrix está se destacando muito dentro de todo o estado aqui do Espírito Santo, está Sim. crescendo cada vez mais. E o sucesso veio. E tem alguma mentira que já te contaram sobre isso? Sobre a Ser um empresário de sucesso. Ah, você não pode ser um empresário de sucesso, não vai te corromper por causa do dinheiro. Não, nem um pouco, é o que eu falei, né? Eu sou blindado. Quem me lavou foi o sangue de Jesus. Então, eu aprendi o seguinte: você precisa ter caráter, você precisa ter personalidade e você precisa ter palavra. Você tem caráter, tem identidade com Cristo ou até mesmo a sua própria. E você tem palavra, pode vir qualquer dinheiro aí. O dinheiro não vai te corromper, o dinheiro não vai. O dinheiro vai ser um facilitador. O dinheiro vai ser algo que você possa usar para abrir mais lojas. Muitas das coisas que é um mito do empreendedorismo é esse. A gente abre lojas, de fato, com a ideia de crescimento. Como eu digo, tudo é intencional. Mas, quando eu olho para o outro lado, que é o do meu propósito, eu abro lojas para dar oportunidade para as pessoas. Eu abro lojas para dar oportunidade para as pessoas colocarem o melhor na sua mesa. Essa é a ideia. Quando eu saio de casa, quando eu acordo, aí eu vejo a conta lá negativa, eu acordo e vou. Eu tenho que lutar e batalhar porque não é só eu.
É milhares de pessoas que precisam de mim. Então, esse lado, muito poucos enxergam, né? Eu acho que só quem sente na pele que enxerga. Então, essa linha de raciocínio é o que eu sigo do meu negócio. Então, nada me corrompe, porque eu já tenho muito claro onde eu quero chegar. Eu tenho clareza de onde eu quero chegar. Minha palavra é uma só, se eu falar com você é sim, se eu falar com você é não. Não importa o que você vai falar, mas vai ser sim ou não. Eu tenho identidade, então assim, se você me falar, faz isso por conta disso, não, eu vou fazer exatamente o que eu faço com ou sem dinheiro. E eu tenho caráter, porque minha mãe me ensinou a ser um homem de caráter. Minha mãe fala que quando eu nasci, ela pegou no colo e falou: eu quero que você seja um grande homem na sociedade. Então, para eu ser e honrar a vida dela e a palavra dela, eu preciso ter caráter. E nada vai me corromper. E tem uma palavra que te define hoje? Uma palavra que me define hoje, resiliente. Eu sou um cara muito resiliente. Eu não desisto por nada. Não importa o que vai acontecer, eu não desisto por nada, 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 nada. Ser resiliente é você acordar todos os dias sabendo que você precisa entregar um resultado. Você vai conseguir entregar o resultado que você imagina? Nem sempre. Mas se você entende que amanhã você tem uma nova oportunidade de entregar esse resultado, tá tudo certo. Amanhã é outro dia. A gente dorme, descansa, levanta e cumpre o propósito. Qual conselho você daria, Leandro, para as pessoas que querem empreender? A gente sabe que não é fácil. O que você diria para eles? Se prepara como pessoa, primeiramente. Se você tem dúvida de muita coisa na sua vida, não seja responsável por outras vidas. Porque empreender não é brincar de loja. Empreender não é brincar de comprar e venda. Empreender é você carregar com você a responsabilidade de várias vidas, de várias famílias. Empreender é você carregar com você a responsabilidade que você é uma pessoa que pode ser canal de bênção para a vida de outros. Então, é o que eu costumo dizer. Cure você primeiro para poder curar outras pessoas. Senão você vai ser um remédio que vai fazer mal para as pessoas. Empreender é maneiro, é muito bom, eu gosto, é o que me dá energia. É como se fosse uma adrenalina para mim, é sentido de vida. É como se eu estivesse pulando de paraquedas todos os dias. De fato. A gente pula e não sabe o que vai dar. Mas empreender hoje é isso, você precisa formar a sua pessoa para depois você empreender. Porque tem pessoas que falam, né? Atrás de um CNPJ existe um CPF. Então esse CPF ele precisa estar bem estruturado antes de estruturar qualquer outro negócio. E se o mundo acabasse amanhã, você estaria satisfeito de tudo que você construiu? Aí eu estaria mentindo. Porque eu sou sedento demais. Eu tenho muita fome e sede. Mas com o Leandro, se Jesus voltar hoje, pra mim tá tudo certo. Graças a Deus. Se o mundo acabar hoje, tá tudo certo. Dever cumprido. Como pessoa, Leandro. Mas, como empreendedor, eu vou querer sempre mais. Não tem como falar que tô satisfeito. Eu nunca tô satisfeito. Isso é uma dica. Nunca seja satisfeito. Você tem que ser eterno insatisfeito nos resultados para você sempre alcançar melhores. E teve uma pessoa que te influenciou muito nessa vida? Teve um do meu sócio hoje, Wagner Lucas, foi uma pessoa que me influenciou muito no mundo dos negócios, né? Eu tenho uma figura muito forte, que é minha mãe, na vida pessoal, e no mundo dos negócios eu tenho ele como uma figura muito forte, porque sempre admirei ele por tudo que ele faz e fez. Ele é um cara totalmente destemido e maluco. Ele não tem limite. Para quando fala, vamos fazer negócio, ele vai com os dois pés na porta. E isso, eu lembro até hoje que eu liguei para ele e falei, cara,
que bom isso, né? Que bom essa sensação de, de essa adrenalina de empreender, né? Aí ele falou, é muito doido, é doideira. Eu vivo isso há muitos anos. E é isso que a gente vai caminhar junto agora. Então, ele é um cara, meu irmão, fora de sério. Não tenho como eu falar, descrever ele de uma maneira que não seja forte. Ele é um cara forte, dedicado, é um cara muito sagaz, inteligentíssimo. Fazer negócio é com ele mesmo. É o único que ganha de mim, o resto, tô brincando. Deixa eu falar pra você. Você teve algum momento que você queria desistir? Sim, todos os dias. Todos os dias. Todos os dias eu quero desistir. E o que te faz assim ter essa energia, essa força de não querer desistir? Tem algo muito forte por trás aí. Tem meu propósito de vida. Eu tenho um propósito muito bem claro na minha vida, que é levar uma boa vida para minha família. Mas como a gente conversou, eu sempre tive isso com os olhos voltados para minha família passada. Mas hoje eu tenho voltado para minha família do futuro. Então é isso que me motiva todos os dias. A família que eu quero construir para mim. É isso que me motiva. E o que que a pessoa física do Leandro proibiria para a pessoa jurídica? Bom, não se deixe levar pelas suas emoções. Não coloque coração no negócio. Não coloque coração no negócio. Então, eu sou um cara. Não parece, todo mundo acha que não. Mas eu sou um cara muito coração. Esses dias a gente tava vendo um filme de cachorro. Eu e minha mulher. Eu chorei, pô, por causa do cachorro. Porque eu sou muito gosto muito de cachorro. Eu sou apaixonado. Então, eu sou um cara muito coração. Eu costumava falar que meu sonho é abrir um canil quando eu for rico, né? Milionário, porque rico hoje já não dá, tem que ser milionário, porque o nosso dinheiro não tá valendo muito. Mas quando eu for milionário, eu quero abrir um canil, alguma coisa para ajudar essa parte dos animais aí, um em cada cidade. Eu vou gastar meu dinheiro assim, eu não tenho muita vaidade com essas coisas, eu não tenho vontade de ter carrão e tal. Às vezes pode ser isso, muitos enxergam como defeito, mas eu não vejo. Eu vejo que eu valorizo outras coisas. Eu quero ter um sítio, uma chácara, ajudar os animais. Eu gosto disso, eu gosto de dar sentido ao que eu ganho. Então, por isso que eu falo, meu propósito não é dinheiro, meu propósito é pessoas, né? Meu propósito é ajudar pessoas, é ter pessoas por perto. Eu entendi esse jogo. E quando você entende que o jogo é jogado não só por você, mas por um conjunto de pessoas que estão ali para somar forças com você, seu caminhada fica mais leve, seu fardo fica mais suave. E você tem algum hobby específico que você faz? Hobby que eu faço, eu gosto muito de jogar bola, mas todo mundo fala que eu sou muito ruim. Eu sou um ótimo zagueiro, mas eu gosto muito de tocar, né? Também, eu gosto muito de tocar guitarra. Foi algo que eu aprendi com o meu esforço, que eu tenho zero talento, zero talento. Primeira vez que eu peguei um instrumento, eu falei, cara, como é difícil isso, como é difícil você apertar as notas ali e tal, porque sangra, porque te incomoda, porque dói. Então, assim, esse hobby eu conquistei provando pra mim mesmo que eu podia. Então, eu gosto muito também de tocar instrumento de cordas, né? Violão, guitarra, baixo. E basicamente é isso. Eu não tenho muita coisa extra, nenhum esporte radical, essas coisas não. Eu gosto muito de jogar bola, fazer um futebolzinho ali de todo brasileiro. E gosto muito também de tocar uma guitarra, tocar um violão. E hoje a Gotrix, ela é uma franqueadora, não é isso? Boa. A, nós, Gotrix, somos uma franqueadora, né? Que a gente tá espalhando pelo Brasil a semente amarela, né? Que está germinando aí. Hoje somos mais de 70 lojas. Então, em mais de 15 estados, porque tem o Distrito Federal, né? Então, assim, a gente está com mais de 70 lojas em mais de 15 estados do Brasil. Então, para você chegar nesse nível, exige muito trabalho, né? A gente vai nas feiras da ABF, a Gotrix é a única reconhecida pela ABF. Então,
a gente tem todo esse suporte, é o que eu falo, você precisa se estruturar primeiro para depois você expandir e crescer. Então a gente está espalhado em todo o Brasil e a franqueadora Gotrix, ela te entrega muito, porque a gente entende o lado do ser humano empreendedor. Então a gente não abandona o, o franqueado. A gente está ali todos os dias, entrega a parte do marketing, entrega a parte do comercial, de venda. Então quando você automaticamente ali, digamos assim, você assina o contrato, você está junto com a gente. Então a gente não te abandona, pega na sua mão e segue o caminho. Te mostra exatamente qual ponto você deve locar, o local que você deve locar, as compras que você deve fazer, como você deve vender, treinamento, suporte, supervisão de campo. Então, assim, a gente está há muito tempo no varejo. A gente tem mais de 20 anos no varejo. Então, o nosso know-how é bom. A gente consegue entregar isso para a pessoa, para ela fazer um bom trabalho. Então, a franquia Gotrix, ela está em ascensão, ela está em crescimento, e vai. A gente está pretendendo fomentar isso de uma maneira para não só o litoral ter as bikes elétricas e scooter elétrica, mas também a parte, porque a gente já está em Minas, São Paulo, Centro-Oeste, né? Então a gente já está indo para a parte ali, para todo mundo também ter esse gostinho do litoral ali, sul. Então a gente está de norte a sul, né, no Brasil, mas a gente está também trabalhando para a parte ali do Centro-Oeste do Brasil, onde não tem litoral, porque as bikes e scooters elétricas elas são muito famosas na parte litoral, né, Uhum. do Brasil. A grande parte é ali. E a gente já está trabalhando também a parte de Minas, é muito forte também. Então a gente está trabalhando muito forte também essa parte ali nos estados do Centro-Oeste do Brasil. O que a Gotrix tem, por exemplo, o empreendedor, ele quer empreender e muitas das vezes ele tem a decisão, ou eu abro o meu negócio com o meu nome, ou eu faço uma franquia. Bom, O que vocês têm de forte de fazer com que esse empreendedor possa comprar de vocês? É, ser o franqueado. O que entendi. vale mais a pena? Cara, eu te falo, experiência própria, você ir sozinho é o mais gigantesco, cheio de tubarão. Ninguém tem dó de você. Todo mundo vai te amassar, te trucidar. Pressão 2 milhões de carga ali em cima de você. Agora, quando você tem alguém para compartilhar, é aquilo que eu falo, é propósito. Quando você tem pessoas para compartilhar o seu fardo, ele fica mais leve. Você consegue vislumbrar o futuro. O que a Gotrix de fato te entrega? Ela te entrega suporte. E suporte de pessoas verdadeiras que sentem a sua dor. Não tem nenhum, como que eu posso dizer, não tem ninguém que não tem varejo na veia, não tem ninguém que não é do ramo, não trabalha ninguém que nunca passou por dentro de loja. Então todas as pessoas que vão te dar esse suporte são pessoas que viveram na pele o varejo. Então qualquer dor que você tiver, ou qualquer dificuldade que você enfrentar, a gente já sabe a receita. Então a Gotrix hoje é a farmácia perfeita para quem quer ser franqueado, porque você vai ter todo o suporte e suas dores vão ser sanadas, né? De pessoas que realmente entendem, não de pessoas que somente têm dinheiro, querem escalar negócio e estão colocando uma ideia para fora. A gente tem um propósito e entende de fato o que você precisa. E quando você tiver dificuldade, a gente vai ter todo o know-how e suporte para te ajudar. É bem interessante, porque a gente sabe que, como você falou, é o caminho, a pessoa está seguindo sozinho, e vocês têm toda essa estrutura e dá esse apoio e curta esse caminho, né? Para que Você consegue escalar mais rápido, né? Você consegue ter sucesso mais rápido. Nossos franqueados, é, a média de payback é 7 meses de retorno de retorno. rápido. Tem pessoas que em 3 meses já estão com a segunda unidade. Além do negócio ser bom, ela tem o suporte para isso. Você escalar hoje no Brasil de uma forma sozinha é muito difícil.
porque você encontra muita dificuldade durante o caminho. Existem coisas que você nem imagina. Eu tô no varejo há 10 anos, mais de 10 anos. Acontece coisa comigo que nunca aconteceu. Então, imagina você leigo, sozinho, nesse deserto aí, cheio de perigo, e ninguém tá ali para te ajudar. Então, a gente tem essa ciência e faz com que você escale muito rápido. Faz com que você conquiste já a sua segunda, a terceira loja muito rápido, para você multiplicar isso, né? Então, esse caminho a gente tem muito detalhado para você simplesmente pegar e seguir. E hoje vocês são mais concentrados em shoppings ou tem outros pontos estratégicos também? Bom, a gente trabalha a grande parte na rua, só que como a gente é muito corajoso e a gente é visionário, a gente entendeu que o shopping também é um ponto muito bom. Então, tem pessoas franqueadas que têm a sua loja de rua e também um ponto no shopping. Então, o shopping é excelente para a mobilidade elétrica hoje, né? Era um mito, né? Era uma dúvida que muitos tinham. Ah, será que vai dar certo no shopping e tal? Só que a estrutura que a Gotrix te entrega, você consegue entrar em qualquer shopping e ter sucesso. Não é qualquer estrutura que você consegue entrar no shopping. A gente sempre trabalhou com shopping, né? Que Então, é difícil entrar no shopping. muito, muito. Tem pessoas até em espera. Exatamente. Então a gente tem esse canal, esse relacionamento muito legal com todos os shoppings do Brasil. Então vários shoppings nos procuram querendo a Gotrix dentro do negócio deles. Porque viram que realmente, de fato, dá muito certo. Dá muito certo a Gotrix dentro do shopping. Porque ela já tem uma estrutura. A gente sempre trabalhou dentro de shopping, né? Então, assim, a gente sabe como é que funciona o negócio. E com quem as pessoas podem procurar para ser esses franqueados? Bom, para você ser um franqueado Gotrix, você pode entrar lá em @GotrixOficial, que vai ter toda a estrutura da Gotrix, e também @Gotrix Franquia, que também tem vários depoimentos de pessoas ali que estão vivendo isso e podem te direcionar. Então, só mandar uma mensagem para a gente lá no direct, que a gente te ajuda e te encaminha para um consultor te tirar todas as suas dúvidas. Nós estamos chegando ao fim de mais um Papo Milionário. A gente teve uns insights tão assim extraordinários e a gente pôde conhecer mais a parte também do Leandro, a história dele, como tudo começou. E Leandro, você tem alguma palavra final? Cara, o que eu queria deixar aqui de fato para as pessoas que estão nos assistindo, assim, que tá nesse mundo de negócios, de empreendedorismo e tal, é que o seu passado não define quem você vai ser no futuro. Não deixe as suas feridas que você teve no seu passado, elas te derrubarem. As feridas só servem para você curar ter ainda mais casca, para ser uma pessoa ainda mais forte no seu dia a dia. Então, se promova como pessoa primeiro, né? Entenda a sua necessidade. Não ache que, eu não tô dando certo no meu trabalho CLT, vou abrir uma loja e vai dar tudo certo. Cara, não tô dizendo aqui, eu não sou dono da verdade. Eu tô apenas passando um pouco de conhecimento. Entenda quem é você como pessoa, para depois você começar a cuidar de pessoas. Porque empreender hoje exige uma nova gestão. E a nova gestão está muito em alta. Se você não dominar a parte de pessoas, você não vai conseguir escalar e vai virar refém do seu próprio negócio. E é isso. Vamos ter mais um programa Papo Milionário.